Tudo bem com você? Eu estou gravando esse vídeo para informar a você, primeiramente, que ontem eu gravei um debate na RIT TV, no programa Vejam Só, e o debate, o tema foi a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31. E eu tive o privilégio de mais uma vez estar no programa do reverendo Heber Cocarelli, pessoa educadíssima, pessoa de mente aberta, um acadêmico, obviamente, que permite que os adventistas do sétimo dia apresentem a opinião deles no programa. Então eu quero primeiramente aqui agradecer, parabenizar ao reverendo, né, e parabenizar a todos os responsáveis pela rede internacional de televisão por permitirem, não é, o cruzamento de informações. Uma coisa que eu aprendi quando eu fiz minha graduação de jornalismo é que o bom jornalismo ele pratica o chamado cruzamento de informações. Ele cruza as informações, não é? Ele pega a informação de uma pessoa A, por exemplo, de uma pessoa B, cruza essas informações para que o leitor, o telespectador ou ouvinte, ao cruzar as informações, possa avaliar por si mesmo o que é verdade ou não, o que tem mais argumentos ou não. E o programa Vejam Só permite isso. Então, parabéns a toda a equipe, a Angélica também, que é produtora, por se utilizar da ética jornalística ao longo do programa. E eu também quero também agradecer o privilégio que eu tive de mais uma vez debater com o doutor Augusto Vailate, uma pessoa preparadíssima, educadíssima, um verdadeiro cristão, um cavalheiro. Eu estou convidando você a assistir a este debate por dois motivos. Primeiro, e o mais importante, para você ver como que pessoas que têm crenças e convicções diferentes devem tratar umas às outras. Você vai perceber ao longo do debate que mesmo o Dr. Vailate e eu discordando de certos pontos em relação ao relato ali de Lucas 16, 19 a 31, pela graça de Deus, não por nós mesmos que somos pecadores, mas pela graça de Deus, né, conseguimos sempre manter o respeito um para com o outro. Então você vai perceber isso. Mesmo que ideias sejam conflitantes, nós não podemos criar conflitos com outras pessoas. Nós precisamos ser dignos do nome cristãos. Tenha em mente isso. Mais importante em um debate não é saber a quem ganhou, quem perdeu, quem foi melhor ou quem foi pior. Não. O mais importante num debate é a troca saudável de informações para que o público decida por si mesmo onde estão os melhores argumentos. E assim, o segundo elemento mais importante num debate é o respeito pelo interlocutor. Pastor Vailate e eu nem nos tratamos em nenhum momento, e nem no outro debate que eu tive com ele, como oponentes. Isso não existe. A boa apologética praticada por cristãos que são dignos do nome de cristãos, ela não gera oponentes. A boa apologética apenas gera interlocutores, apresenta interlocutores com opiniões diferentes, contrasta-se estas opiniões e o público, obviamente, vai decidir se é o argumento A ou o argumento B é o argumento mais sustentável. E interessante também num debate é que nós podemos aprender. Nós podemos aprender a mudarmos algumas convicções nossas ou podemos aprender com os argumentos do interlocutor a reforçarmos a nossa fé. Então, um bom debate, obviamente, é muito benéfico. Então, eu queria convidar você para assistir esse debate. O programa Vejam Só vai veiculá-lo hoje às 23 horas e 35 minutos. Se você não puder assistir ao vivo, depois eu vou informar nas minhas redes sociais o link,
Você pode ver aqui, inclusive, na descrição do vídeo, o link onde você vai poder acompanhar e comentar a respeito desse debate. E aproveitando, eu queria falar a você sobre o caráter do apologista cristão. É muito importante comentar a esse respeito, considerando o cenário contemporâneo brasileiro. No Brasil, existe uma tendência de confundir apologética com briga. Há alguns brigões, né, que acham que fazer apologética, ou seja, defender racionalmente a fé cristã, significa brigar com as pessoas. Eu lhe garanto, tais pessoas não sabem o que é apologética e, se o sabem, não querem praticá-la como a Bíblia o ensina. Como que deve ser o caráter daquela pessoa que defende a sua fé? Isso aqui é muito importante, porque eu sei que muitos dos meus internautas e dos internautas que me acompanham defendem a sua fé quando estão com amigos, colegas de trabalho ou nas suas redes sociais. Mas eu queria lhe mostrar que a forma de defender a fé é muito importante. Se você fala como um cristão, a verdade que você apresenta, ela brilhará no coração das pessoas. Agora, se você fala como ímpio, por mais que você apresente uma verdade, ela vai parecer mentira. E nós devemos avaliar uma coisa. Em Mateus 7, 15 e 16, Cristo disse que um profeta falso, ou verdadeiro, obviamente, também, pode ser conhecido pelos seus frutos. Se uma pessoa, na sua forma de defender a fé, ela gera ódio, raiva no coração das pessoas, ao invés de aguçá-las, aguçar a mente delas para a pesquisa, pode ter certeza que esse apologista é um falso apologista, tem característica de um falso profeta, simplesmente porque pelos seus frutos os conhecereis. Aquilo que nós geramos de bom ou de mal na vida das pessoas, não é, demonstra quem está dirigindo as nossas palavras. E eu queria deixar para você dois textos bíblicos que falam o tipo de caráter que o apologista cristão deve ter, ou cristão, como mesmo que você não seja um defensor da fé cristã, que tipo de caráter você deve de manifestar quando você discutir ideias com uma pessoa. Eu falei ideias, né? Porque num debate ou numa discussão doutrinária, nós discutimos ideias, não discutimos pessoas. A discussão de pessoas tem a ver com o desonesto argumento ad hominem, né? Que é aquele argumento contra o homem. Quando um interlocutor se vê sem argumentos, ao invés de ele controlar as suas emoções ou reconhecer que ele precisa estudar mais, ele ataca o seu interlocutor, porque ele não tem mais argumentos lógicos para defender a sua tese. Então, esse tipo de recurso só é utilizado por pessoas sem argumento, ou pessoas raivosas, pessoas que têm certas mágoas guardadas no coração e que não conseguiram resolver isso, infelizmente, mas Deus está disposto a ajudá-las. Então, eu quero apresentar esses textos para você nunca usar esse tipo de argumento, entre aspas, argumento, não é? É o chamado ataque ad hominem. Quando você se encontrar numa discussão doutrinária, você tem que lembrar de pelo menos dois textos bíblicos. O primeiro, Efésios 4, 29. Eu vou ler ele na Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Antes de você dar uma resposta doutrinária a alguém, você tem que se perguntar: essas palavras que eu vou apresentar a esta pessoa, na resposta ao argumento dela, essas palavras são palavras boas? Essas palavras vão ajudar o meu interlocutor a crescer na fé? Essas palavras vão ajudar o meu interlocutor a refletir em suas crenças? Ou essas palavras vão humilhar
ofender e desprezar o meu interlocutor. O mandamento de Paulo é claro. Eu posso dizer que isso aqui é um mandamento de Paulo, porque ele diz aqui, ó, não digam palavras que fazem mal aos outros. Qualquer apologista que diz palavras que fazem mal aos outros ou que fere as pessoas, ele é um falso apologista. Ele nem sabe fazer apologética. Pode ser que ele seja também uma pessoa com uma cultura extremamente limitada, um nível cultural muito baixo. Mas mesmo que tenha um nível cultural muito baixo, uma pessoa pode ser educada. O cristão, não importa o nível cultural dele, o cristão precisa demonstrar em atos que o cristianismo realmente faz parte da vida dele. E o texto de Efésios 4:29 é claro, não é? Para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então pergunte-se, o teor das palavras que você vai usar vai fazer bem ou vai fazer mal? Vai levar a pessoa a refletir ou vai trazer ódio, rancor ou tristeza ao coração da pessoa? É uma avaliação simples de se fazer. E se você perceber que as suas palavras vão contra Efésios 4:29, não diga nada. É melhor ficarmos quietos do que falarmos demais. E um outro texto do qual não devemos nos esquecermos, e com este eu finalizo, se encontra em 2 Timóteo 2, 24 e 25. Este eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: ao servo do Senhor não convém brigar. Veja, apologética não é brigar. Ao servo do Senhor não convém brigar. Então esses brigões de plantões aí, brigões de plantão na internet, esses briguentos, eles não sabem o que é apologética. E dizem coisas e xingam as pessoas e menosprezam o seu interlocutor. Essas pessoas têm problemas. Você não deve de perder tempo com esse tipo de pessoas. E você também não deve fazer parte deste grupo. É interessante que eu percebo que alguns apologetas, eles atraem especificamente o grupo de pessoas raivosas como eles. Isso é triste, porque essas pessoas estão formando um grupo de pessoas doentes. Ao invés de buscarem ajuda, eles se amparam uns com os outros, não é? Eles se sentem bem, brigando, xingando alguém com o qual eles não partilham a mesma opinião. São pessoas doentes. Acham que apologética é brigar, e a Bíblia diz que é o contrário. O servo do Senhor, ao servo do Senhor não convém brigar. Ou seja, se você briga, você não é servo do Senhor. É simples assim o texto. E eu sei que tem algumas pessoas me assistindo, já estão com raiva. Você tem que resolver esse seu problema interno. Fale com Deus sobre isso, né? Você não pode ficar com raiva porque eu estou dizendo isso. Estou apresentando a Bíblia para você. Só que você pode estar tão cego que você não consegue perceber que ao invés de ser um servo do Senhor que não briga, você está sendo um servo de Satanás que briga. Porque o texto diz, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Ser amável para com todos significa que você não faz acepção de pessoas. Você vai ser amável para com testemunha de Jeová, para com mórmon, para com espírita, para com católico, para com adventista, para com assembleano, para um da congregação cristã do Brasil, para com um metodista, para com um presbiteriano. Você tem que ser amável para com todos, você não é obrigado a concordar com todos, mas respeitar e ser amável é o mínimo que Deus espera de um seguidor de Cristo. E o texto continua, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Ou seja, você tem que ter habilidade para ensinar a pessoa e você tem que ser paciente para com a pessoa. Nem todas as pessoas vão entender aquilo que você está dizendo da mesma forma. Então tenha paciência para expor o seu pensamento. E se você perceber que o seu pensamento está errado, tenha humildade para permitir que o Espírito Santo mude os seus conceitos. E o verso 25 continua, né? Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Se você percebe que alguém está no caminho da heresia,
ao você corrigir essa pessoa, isso tem que ser feito com mansidão, não com xingamentos, com palavrões, com deselegância. E aí o texto continua. Com mansidão aos que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então você percebe? Mesmo que você converse com alguma pessoa de um movimento que você julga ser sectário, e há obviamente movimentos sectários, você deve ensinar a pessoa, não é, com mansidão, na esperança que Deus conceda a essa pessoa o arrependimento, a mudança dos seus conceitos, e que por meio das suas palavras, e principalmente pela atuação do Espírito Santo, essa pessoa seja levada ao conhecimento da verdade. Eu quero lhe fazer uma pergunta. À luz desses textos, quantos dos apologetas que têm sites na internet realmente são verdadeiros cristãos na forma de eles falarem, abordarem as pessoas? Eu gostaria até que você comentasse aqui. Quantos ou quais apologetas ou apologistas se enquadram em Efésios 4, 29 e 2 Timóteo 2, 24 e 25? Eu tenho certeza que você, infelizmente, terá que fazer um grande exercício mental. Sabe por quê? É uma minoria que demonstra cristianismo na sua forma de tratar as pessoas. É uma triste realidade. Eu espero, meu amigo internauta, que você não faça parte do grupo dos brigões. Eu espero que você seja um cristão polido, educado, que a luz de Cristo brilhe por meio de você, que você não se esqueça de que uma das características dos verdadeiros discípulos de Cristo se encontra em João 13,35. Né? Jesus diz assim, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor de uns para com os outros, amor uns para com os outros. E eu quero finalizar aproveitando para citar, para ler um trecho aqui de Ellen White. Eu sei que tem muitas pessoas quando falarem Ellen White, olha aí, já vai usar a falsa profetisa. Não. Se você não crê nela como profetisa, saiba que tem muita coisa boa nos seus livros. Né? Muitas coisas que podem enriquecer a sua fé na pessoa de Cristo. E eu quero ler essa citação porque uma vez um apologista, né, quis refutar-me dizendo o seguinte, não, eu faço como Jesus, que chamava os fariseus de raça de víboras. Ou seja, ele quis usar uma postura mais firme de Jesus como justificativa para a má educação dele em xingar as outras pessoas na internet. Né? E eu queria ler esta citação que se encontra no livro Desejado de Todas as Nações, página 353, para você ver que a postura de Cristo era totalmente diferente da forma como este apologeta ou apologista interpretou. Ela diz assim, Cristo mesmo nunca suprimiu uma palavra da verdade, mas sempre a proferiu com amor. Exercia o máximo tato, benévola atenção em seu trato com o povo. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa, não ocasionou nunca sem motivo uma dor a uma alma sensível. Não censurava a fraqueza humana. Denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas tinha lágrimas na voz quando emitia suas esmagadoras repreensões. Via em todos os homens almas caídas que era sua missão salvar. Dentre as características de Cristo, eu destaco 3 aqui de Ellen White. Primeiramente, ele não censurava a fraqueza humana. Ele censurava, sim, o pecado, a iniquidade, a hipocrisia, mas ele não usava do argumento ad hominem. Ele não menosprezava as pessoas. Segundo ponto, Jesus Cristo tinha lágrimas na voz quando emitia suas esmagadoras repreensões. Quando ele repreendia, ele o fazia porque ele tinha um real interesse pelas pessoas. E não porque ele sentia ódio das pessoas. É bem diferente. E o terceiro aspecto que eu destaco, Cristo via em todos os homens almas caídas que era sua missão salvar.
quando você está com um interlocutor ou quando você responde alguém na internet, você demonstra, primeiramente, você por acaso está censurando a pessoa em si? Você não está tendo lágrimas na sua voz ou nas suas palavras digitadas? Você não está demonstrando interesse em realmente salvar a pessoa? Se isso não faz parte da sua apologética ou da sua abordagem na internet, infelizmente, você não está seguindo o método de Cristo. E eu oro para que você siga o método de Cristo, para que você aprenda a discutir ideias e não a discutir pessoas. Até porque, diz Jesus em Mateus 7, 1 e 2, não julgueis para que não sejais julgados. Como que nós podemos discutir pessoas? Como que nós podemos julgar outras pessoas? Avaliar a essência delas? Aquilo que realmente elas intencionam, se isso pertence apenas a Deus. Nós não podemos fazer isso, porque se nós julgarmos, nós seremos julgados por Deus com a mesma medida com a qual nós julgarmos as outras pessoas. Não posso também deixar de lhe recordar do Seminário de Educação Financeira Bíblica. Amigos, está quase começando o seminário. Nesse seminário você vai ter informações preciosas de como administrar a sua vida financeira à luz da Bíblia. E nesse seminário eu quero lançar um material precioso que eu tenho certeza que vai revolucionar a sua vida financeira. Não estou falando da boca para fora, não. Estou falando daquilo que eu aprendi nas Escrituras, aprendi com outros autores e que tem feito a diferença na minha vida. Então, se inscreva. Você vai ver na descrição do vídeo um link para a inscrição, para que você seja avisado do início do seminário. Então, se inscreva agora mesmo, que eu tenho certeza vai ser um diferencial tremendo na sua vida. Então, assista ao debate que nós tivemos. Você com certeza vai enriquecer o seu conhecimento bíblico e você vai perceber como que se deve abordar o interlocutor que pensa diferente de você. Que Deus te abençoe, aguardo os seus comentários e até um próximo vídeo.